Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território brasileiro. Sua sede é em Brasília. Autarquia ligada ao Ministério das Cidades, o departamento tem como objetivo principal fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. No Transitando de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o trabalho do DENATRAN. Marcos Tradi, é com você. Olá, Thaís, e olá a todos os telespectadores. Para falar sobre o trabalho do Departamento Nacional de Trânsito, que também possui a atribuição de supervisionar e coordenar os órgãos de trânsito no país como um todo, nós recebemos hoje o seu diretor, e que também é o coordenador, o presidente do Conselho Nacional de Trânsito, que é o Dr. Alberto Angelami. Dr. Alberto, muito obrigado pela sua participação e pela disponibilidade de nos conceder essa entrevista aqui no nosso Transitando. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. Nós já demos uma breve explicação na nossa introdução sobre algumas das atribuições do DENATRAN, mas nós gostaríamos que o senhor pudesse nos falar um pouco mais sobre o trabalho e fundamentalmente sobre as responsabilidades que o DENATRAN tem no país, né? E como que funciona esse sistema de integração com os estados e com os municípios, doutor Angelami. O DENATRAN é o órgão executivo nacional de trânsito. A nossa grande missão é fazer com que o Código de Trânsito brasileiro seja cumprido. Cumprido por todos, não só para as entidades de trânsito, mas cumprido por todos os cidadãos brasileiros. Nós zelamos pelo cumprimento do Código. Se o Código fosse realmente cumprido, como deveria ser, nós não teríamos esse número alarmante de acidentes, de mortos todos os anos no trânsito do Brasil. É um universo, né, absolutamente preocupante. São números preocupantes que retratam a tragédia que nos assola no trânsito continuamente no país. É um país grande, é difícil de ser administrado de forma, né, mais direta, mas existe uma condição de responsabilidade individual para com o coletivo, né, doutor Angelami? Na realidade, se nós buscarmos o conceito de trânsito no Código, vamos ver que trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Então é preciso que haja responsabilidade das pessoas, sejam pedestres ou condutores de veículos, para que não tenhamos tantos acidentes. Os números são oficiosos, mas o ano passado nós tivemos, no trânsito do Brasil, mais de 50 mil mortes. Considerando que somos signatários de uma resolução da ONU, são 176 países, que na década, essa resolução foi assinada em 2011, na década até 2020, nós diminuiríamos em 50% os acidentes, nós somos devedores, porque, na verdade, os acidentes têm crescido. Eu digo que o trânsito no Brasil mata mais do que as últimas 3 guerras mundiais, Vietnã, Iraque, etc. Quer dizer, quando o senhor comenta das responsabilidades, nós agora gostaríamos de saber quais são as responsabilidades que ficam a cargo dos órgãos estaduais de trânsito e do Distrito Federal, que são os DETRAN, e não passam diretamente pelo DENATRAN. Os órgãos estaduais, os DETRANs, têm missões específicas. Eles são os órgãos executivos estaduais. Eles emitem os documentos, registro dos veículos, licenciamento dos veículos, editam as carteiras nacionais de habilitação, tudo, obviamente, sob o controle do DENATRAN. O sistema central está em Brasília e os DETRANs têm livre acesso a esse nosso sistema.
Portanto, há uma integração de missões entre os DETRANs, entre o DENATRAN, entre os órgãos municipais de trânsito, e eu digo sempre que é preciso que nós tenhamos sempre os mesmos objetivos. O nosso objetivo maior é a preservação de vidas. Não é crível que tenhamos no país tantos acidentes de trânsito. E hoje, em algumas cidades, acidentes com motoqueiros. Soube um dia desse que no Hospital das Clínicas em São Paulo são atendidos, em média, diariamente 8 motoqueiros. Tirante aqueles que falecem no local do acidente, é um número bastante alarmante. E numa instituição hospitalar que é o Hospital das Clínicas, fora nas outras, na rede hospitalar. Uma só. E em relação especificamente ao DENATRAN, que é o órgão responsável por estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e sobre a habilitação dos condutores, as normativas centrais em relação a isso vêm do DENATRAN, né? E a expedição também dos documentos, registros, licenciamento de veículos, tudo isso vem por função ou por condições estabelecidas por resoluções e normativas como portarias, né? Essas funções, elas são divididas provavelmente entre coordenações. Quais as coordenações que hoje compõem a estrutura organizacional do Departamento de Trânsito Nacional, né? O trânsito ele está calcado em 3 pilares fundamentais: a educação, engenharia e fiscalização. Então, nós temos coordenadorias, são 6 coordenadorias que assessoram o diretor, coordenadorias, como eu diria, para ser bem compreensivo, são, para que eu seja entendido pelos telespectadores, nós temos a primeira coordenadoria, que é a chamada coordenadoria de educação. São as campanhas educativas. Essa coordenadoria trabalha na formação de condutores de veículos, não é? Porque, na verdade, muitos acidentes são fruto da imperícia de alguns motoristas, de alguns condutores de veículos. Imperícia significa que é preciso fazer muito no campo da formação de condutores. No Japão, o condutor ele demora 1 ano para tirar uma carteira de habilitação. Aqui no Brasil, o senhor sabe mais do que eu. Em pouquíssimo tempo, contanto que ele cumpra a carga horária definida. Porque a sistemática que usamos é de acordo com a lei vigente no país. Então é preciso, na realidade, nós apertarmos o cinto no que diz respeito à formação de condutores. Então, essa Coordenadoria Geral de Educação é importante porque trabalha com as campanhas educativas, que eu não canso de dizer que as campanhas devem ser permanentes e não esporádicas. Eu até entendo que no currículo escolar, curso primário, seria necessário que nós tivéssemos uma disciplina sobre trânsito seguro. Não podemos concordar com esse número de acidentes, volto a repetir, e essa coordenadoria trabalha com essa educação, que deve ser permanente, como a fiscalização deve ser permanente, não pode ser esporádica. Nas épocas de grande movimento de trânsito nas estradas, como Carnaval, como fim de ano, feriados prolongados, etc., faz aquelas campanhas. Hoje fazemos a campanha que muitos acidentes estão acontecendo porque o uso de celular no carro é uma constante. Exatamente. Nós vamos tratar também desse assunto de educação em instantes, porque nós precisamos chamar um intervalo. Fiquem conosco aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. Então não saia daí que no próximo bloco vamos falar sobre as campanhas de trânsito realizadas pelo DENATRAN. É daqui a pouquinho, fique com a gente.
Ministério das Cidades, por meio do Denatran, em conjunto com outros órgãos dos governos federal, estaduais e municipais e com a colaboração da sociedade, tem integrado diversas ações com o objetivo de reduzir o índice de mortes no trânsito em todo o Brasil. Ainda há muito a ser feito, mas os números dos últimos feriados mostram uma expressiva diminuição desse quantitativo. Vamos falar agora sobre as campanhas desenvolvidas pelo Denatran com o objetivo de reduzir o número de acidentes no país. O Observatório Nacional de Segurança Viária, em parceria com os órgãos de trânsito de todo o país, concentra ações no mês de maio para chamar a atenção dos motoristas. É um projeto que já tem uns 3 ou 4 anos que vem acontecendo no país como um todo. O Maio Amarelo, como ele tem essa denominação, ele tem a intenção de contribuir para a redução dos acidentes e tem a participação também do nosso Denatran. Doutora Gerami, como é que é a atuação do departamento nessa ação específica que acontece durante esse mês? E o senhor comentou comigo também, que a sua intenção é fazer com que haja campanhas permanentes e não só campanhas pontuais para que nós consigamos reduzir os indicadores de acidentes. É louvável essa campanha Maio Amarelo, amarelo de atenção, né? Semáforo amarelo, atenção. É uma campanha de conscientização. As pessoas, os cidadãos precisam se conscientizar que o trânsito tem matado muito mais que certas doenças que são usuais, rotineiras no Brasil. Então, esse trabalho de conscientização, eu até lanço mão do Pavlov para dizer que nós deveríamos usar dessa teoria dos reflexos condicionados para conscientizar as pessoas que precisam ser responsáveis na direção dos veículos e responsáveis como pedestres. Porque eu canso de ver pedestre atravessando em locais de altíssimo risco quando tem uma passarela bem próxima dessa travessia. Então é preciso que se conscientizem as pessoas sobre os perigos que correm. As campanhas variam, de época. No carnaval se fala muito que o álcool não combina com a direção, porque se ingere muita bebida alcoólica. Hoje o celular tem esse condão de favorecer os acidentes, porque já vi muita gente que parou ao meu lado na via pública e eu vi digitando, e os motoristas que estão atrás buzinam, ela ou ele saem dirigindo, mas ainda digitando. É uma grande irresponsabilidade. Enfim, eu acredito que as campanhas devem ser permanentes e volto a repetir, seria um sonho. É um sonho, mas um dia pode se tornar realidade que nós tenhamos nas escolas primárias essa disciplina. A educação de trânsito começa no lar. Os pais, como nós vivemos uma crise de autoridade tão grande que parece que os pais e os professores não têm mais ascendência sobre filhos e alunos, é muito difícil de se falar sobre a educação começando no lar, na escola, etc. e tal. É preciso que haja uma obrigatoriedade, uma disciplina com notas e etc. E nós dissemos na abertura desse bloco que os acidentes foram reduzidos com as campanhas dos últimos feriados, quer dizer, são questões também de ordem pessoal, pessoal não, mas direcionada. Como é que esses números se encontram hoje e se, de fato, nós temos uma redução expressiva e se nós conseguiremos, de fato, chegar no ponto em que teremos a satisfação de dizer, olha, de fato, as pessoas conseguiram reduzir ou nós conseguimos reduzir por ações coletivas esses indicadores trágicos? É elogiável que se faça a campanha. Mesmo que ela seja esporádica, se ela não pode ser permanente, pelo menos seja esporádica. Então, são pontuais esses índices que caem em razão das campanhas, pontuais, mas depois eles ficam naquele patamar de sempre. Nós temos informações oficiosas, porque 2014 não fechou ainda,
mas temos informações oficiosas, essas informações vêm do Ministério da Saúde, que o SUS gastou 40 bilhões de reais com os acidentes de trânsito. Acidentes e suas consequências, aposentadorias precoces, sequelados que custam muito caro para os cofres públicos. Para se ter uma ideia, essas posturas, no que diz respeito a tributos, elas vão gerar uma economia de 30 bilhões de reais. Quando nós temos um prejuízo de 40 bilhões de reais, segundo o SUS, com os acidentes de trânsito. Então, se nós zerássemos os nossos acidentes, nós não precisaríamos tomar nenhuma providência no campo fiscal, tributário. Nós também conversamos, né, de forma direta aqui, informalmente, sobre a questão que envolve a fiscalização. Então, em que nível que nós temos a redução das ocorrências, dos acidentes, em função da educação, e em que nível nós temos essa mesma redução, ou até uma redução mais contundente com a fiscalização? É um desafio, não é, doutor Geraldo? É verdade. Esse tripé é ligado a um liame entre educação, engenharia, que é mobilidade urbana, né? Até o pedestre. Para andar na calçada, a calçada tem que estar em bom estado, porque senão ele pode se ferir, pode tropeçar, cair, etc. e tal. As vias públicas precisam estar em bom estado, as estradas precisam estar em bom estado, e a fiscalização, que tem que ser permanente e não pode ser esporádica. Eu me lembro, eu moro em São Paulo, estou morando em Brasília agora, mas minha residência é em São Paulo. Quando se lançou o bafômetro, eu fui, num mês, fiscalizado 4 vezes. O policial militar, com muita educação, o senhor poderia soprar? Óbvio, eu até elogio vocês por essa conduta, porque ingerir bebida alcoólica e dirigir é um absurdo para pessoas responsáveis. Mas agora eu vejo que faz meses que eu não sou instado a soprar no bafômetro. Então, é preciso que a fiscalização seja permanente. Eu dizia para você, Marcos, hoje, que eu sou contra vistorias. Entretanto, elas, na atual conjuntura, são importantes. Mas se nós pudéssemos, na fiscalização, apreender os carros que não têm condições, ou os motoristas que não têm condições de dirigir, nós não precisaríamos de vistorias. Não é? Como acontece em muitos países do mundo em que não existe vistoria. O carro não passa por vistoria, mas se ele tiver com um automóvel que está causando problemas de poluição, etc., pneus sem condições de rodar, o carro é apreendido e destruído. Na Inglaterra, a gente vê sempre como os carros são compactuados, né? E isso, nós vamos chegar nesse estágio, acredito sim e tenho fé. É isso aí, está provado que é uma questão também de consciência. Nós vamos chamar mais um intervalo e voltamos já com o nosso programa Transitando. Continue com a gente acompanhando o bate-papo de Marcos Tradi com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito. Nós voltamos em instantes. A Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, decretou a década de ação para a segurança no trânsito de 2011 até 2020. Os países membros uniram esforços na redução de 50% no número de feridos e mortos no trânsito durante este período. O Brasil apresentou recentemente uma redução de 10% nas mortes por acidentes de trânsito. Apesar dos dados, os números estão longe dos registrados em países desenvolvidos e do percentual acordado com a ONU. Como foi dito, doutor Alberto Angelami, existe uma integração, uma ação integrada de segurança no trânsito que envolve 176 países no esforço conjunto para a redução em 50% dos acidentes de trânsito no mundo como um todo, isso até 2020. O Brasil é signatário desse acordo com a ONU e quais foram os avanços alcançados e quais as expectativas que nós temos de conseguir, pelo menos, dar um passo mais seguro junto com todas essas nações que são signatárias desse acordo?
Nós do trânsito estamos fazendo um esforço muito grande para que possamos atingir a meta, né? A primeira conferência foi realizada na Rússia, em Moscou. A segunda é aqui no Brasil, dias 18 e 19 de novembro. E se forem confirmados esses números que eu disse de mortes, 51 mil e algumas mortes, nós vamos ficar numa situação difícil, porque não conseguimos diminuir. Muito pelo contrário, houve um aumento. Mas existem algumas leis que estão surgindo, algumas modificações no código que estão aparecendo, são pontuais, sim. Por exemplo, essa lei dos caminhoneiros, ela é uma lei que pode trazer benefícios, porque ela prevê medidas de descanso. O caminhoneiro, via de regra, ele toma alguns medicamentos muito fortes, porque o frete é muito baixo, o combustível muito alto, e ele tem que fazer 15, 16 horas, o que é impossível numa estrada. Então ele toma aquilo que eles chamam de rebite. E se tomou uma providência na lei para que o caminhoneiro faça o exame toxicológico quando da renovação da carteira de habilitação. E eu penso que essas medidas e áreas de descanso, etc., vão amenizar um pouquinho a nossa situação anômala no que diz respeito a acidentes. E a questão do exame toxicológico é uma aliada, né, a essa questão. As outras que trazem, que estão no escopo da Lei 13.000, acho que é 13.103, que é a lei que foi aprovada e sancionada agora pela Presidente da República, tem algumas questões polêmicas. O toxicológico é uma das questões polêmicas. Na realidade, a resolução do CONTRAN, que fala sobre o exame toxicológico, ela determina os pré-requisitos para que os laboratórios sejam credenciados, são impossíveis de atendimento, né? Então, apenas 3 empresas, que eram entidades laboratoriais e não laboratórios, elas iam mandar todos os exames para os Estados Unidos. Nós temos 30 mil motoristas profissionais no Brasil. Nós mandaríamos para os Estados Unidos 200 milhões de reais de divisas. Então, eu suspendi os credenciamentos dessas 3 empresas para que nós tenhamos novas regras que vão ser ditadas pelo Ministério da Saúde para o exame toxicológico. É lei, o exame toxicológico vai ser feito, mas não vai atingir o bolso do trabalhador, como atingiria se essas empresas, que eram meros escritórios de despacho, encaminhassem os exames para os Estados Unidos. É muito comum quando, né, nós formulamos alguma hipótese, né, nós temos 2 condicionantes, se, a palavra se e a palavra então, né? E de fato, se ocorre um problema e se existe efetivamente o problema do uso de substâncias psicoativas por motoristas de categoria C, D e E, também deve haver nas categorias A e B, né? O Estado tem que tomar alguma providência para tentar, pelo menos, rastrear isso de forma concreta, para conceder ou não o direito de dirigir dessas pessoas, em que pese o fato de que muitos podem ser usuários eventuais e a forma de abordagem para que se detecte o problema deve ser outra, como é do álcool, como o senhor bem comentou, com o uso do etilômetro, do bafômetro, não é isso? Verdade. Se eu fosse legislador, eu não pensaria nesse exame toxicológico obrigatório na renovação da carta ou para a primeira via, a permissão. Eu não faria, eu faria na fiscalização. Porque o problema na fiscalização é atual, imediato. E faria esse exame, embora a Constituição do Brasil seja clara que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Tanto que ninguém é obrigado a soprar o bafômetro, fornecer sangue, etc. e tal, mas existem os exames clínicos, não é? Então, eu faria na fiscalização. Como a fiscalização é precária, nós carecemos de fiscais, de número razoável de fiscais, optou o legislador por esses exames periódicos na primeira via da carta e na renovação. Correto. Outro tema que eu gostaria de abordar de forma até um pouco rápida, porque nós já estamos chegando no final do programa, é o processo de implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática, que é o SINIAVE, automática de veículos, né? Que deveria começar agora em todo o território nacional.
E como é que está esse processo, de que forma que ele deve evoluir? Porque eu acho que é um projeto muito interessante. Eu sou fã do Cineave, ele vai entrar em vigor, precisamos fazer alguns ajustes. Alguns ajustes para que a resolução seja de fato cumprida. E você vai nos ajudar nesses ajustes, as suas ideias foram muito importantes, você nos passou aquilo que você pensa e é muito importante. O Cineave é fundamental. Correto. Para nós e o CONTRAN vai aprovar com os ajustes necessários e vai ser benéfico para os cidadãos de bem do Brasil. Perfeito. Queria deixar o espaço aberto para o senhor fazer os comentários finais. Nós já chegamos ao final do terceiro bloco do programa Transitando. Eu agradeço a oportunidade, relembro aos telespectadores que é preciso ter responsabilidade no trânsito, todos têm que se conscientizar, todos nós somos responsáveis por esses acidentes que acontecem, essas mortes. É preciso que tenhamos cautela nas vias públicas, nas estradas, etc. e tal. Do jeito que está, não pode continuar. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação do Dr. Alberto Angerami e também nós aguardamos você novamente aqui com mais um Transitando, e que é um programa que pretende esclarecer pontos de vista ou informá-los melhor sobre as condições de trânsito, mobilidade e logística. Nós agradecemos a participação de todos e na semana que vem nós voltamos. E fique conosco aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. O Transitando hoje fica por aqui. Assista novamente esta edição no nosso site redemercosul.com.br. Uma boa tarde para você e até breve.